stoliofl@hotmail.com. A Super Troca de Óleo Faria Lima aceita todos os cartões. Pague à vista ou em 3 vezes sem juros. Venha nos conhecer. Boa noite, estamos começando ao vivo pela TV Cidade, o programa O Povo na TV, nessa quarta-feira. Agora há pouco, você que estava vendo o Jogo do Brasil, a vitória do Brasil no finalzinho por 2-0. Agora acompanha nossas informações aqui da cidade de Taubaté e também da nossa região. Estou recebendo nesse primeiro bloco o professor José Rui, reitor da Unital, para falar um pouco sobre a universidade e alguns projetos que a universidade tem implantado aqui na cidade de Taubaté e também na região. Professor, antes de mais nada, eu queria perguntar ao senhor. Eu sei que a Unital tem aí uma proposta de estudo para a expansão do seu campus para outras cidades. No passado, a universidade já esteve em Ubatuba, parece que agora existem algumas ações em Santo Antônio do Pinhal. E como é que está essa questão de ampliação no Vale? Muito boa noite. Boa noite, Rogério. Primeiramente, boa noite, telespectadores da TV Cidade. Obrigado por mais uma vez proporcionar a oportunidade da gente falar um pouquinho da universidade. Nós temos realmente, né, um projeto de parceria com as prefeituras, né, com esses novos prefeitos. Temos já feito convênios com algumas prefeituras para estender as ações sociais da universidade, né, para as cidades, principalmente aqui da Redondeza. Né? Okay. Temos um projeto muito grande com a Prefeitura de Taubaté, inúmeras ações já em andamento. Hoje mesmo, né, estive com o Júnior, prefeito, para a gente encaminhar mais alguns projetos. Temos também já com a Prefeitura de Tremembé algumas ações e alguns projetos também. Estamos expandindo agora para Jacareí, Santo Antônio do Pinhal e possivelmente também para outras cidades aqui da região, né? Alguns projetos, principalmente na área de saúde e educação. Seria o Unital na Praça, um desses projetos? Isso é uma ação focada, né, que a gente tem levado esse projeto de Unital na Praça para algumas cidades. E também agora estamos levando para alguns bairros aqui de Taubaté, descentralizar, né? A gente sempre fazia o Unital na Praça, lá na Praça da Rodoviária Velha. Temos agora feito algumas praças de bairros, né? E levar também para outras cidades. Mas é mais do que isso, a gente tem projetos, né, por exemplo, com a Prefeitura de Tremembé, nós temos já o projeto de restauro da Basílica, temos um projeto de gestão pela FUST, né, da Casa do Menor, lá de Tremembé, e outras ações nesse sentido, né, de atuar em parcerias, não só com o Unital na Praça.
Agora, com relação ao campus da universidade, a abertura, a possibilidade de ter em outras cidades aqui da região novos cursos da Unital funcionando, isso é algo viável nesse momento? É algo que está em estudo? Como é que está isso? Não, a parte de cursos, principalmente de graduação, né, a gente não tem intenção nesse momento de abrir cursos em outras cidades. A gente tem o polo de ensino à distância em Ubatuba, né, temos aqui o polo principal em Taubaté. Temos sim algumas ações de cursos de extensão em parcerias com entidades das cidades, mas não cursos de graduação. E isso, no momento, não há algo que possa ser modificado, então? Não tem nenhum estudo nesse sentido? Não. A gente, pelo menos esse ano, né, e talvez no próximo ano, ainda a gente não pretende abrir cursos de graduação nessas cidades aqui do Vale. Com a transformação do Vale em região metropolitana, mudou alguma coisa para a universidade, professor, e a atuação dela? Eu acho que a região metropolitana proporciona a oportunidade, né, de discutir problemas conjuntos. Nós temos aqui o problema do Rio Paraíba, né, problema de transporte, que são problemas, não é de Taubaté, é um problema de todos, né, da região realmente. A universidade tem se colocado à disposição, né, para elaborar projetos conjuntos com as prefeituras. Levamos já ao conhecimento, né, dos gestores da região metropolitana a possibilidade da Universidade de Taubaté estar junto, né? Então eu acho mas é um projeto que é a longo prazo, né? Ainda mesmo o próprio sistema, né, ainda não se consolidou, mas eu acho que a gente pode trabalhar junto e colaborar, né, para o desenvolvimento da região. E como é que tem sido a aceitação desses prefeitos novos, dos antigos reeleitos, com relação a essa possibilidade de parceria com a Unital? Bom, eu vejo com bastante otimismo, né? Tanto é que a gente já tem ações com algumas prefeituras. Estamos mostrando muito mais a universidade para os novos prefeitos, também para os antigos reeleitos, buscando parcerias, no sentido de abrir mais a universidade, que eu acho que é um das nossas metas, objetivos e missão da universidade. Bom, a Unital terá aí no segundo semestre alguns cursos, né? Uma política nova da universidade, ampliação também, né? Como é que vai funcionar isso? Como é que está funcionando toda essa preparação? Bom, nós fizemos no ano passado, né, a semestralização de todos os nossos cursos. Abrimos agora pela primeira vez o vestibular de inverno, que será no próximo domingo. Aliás, as inscrições se encerram dia 21, né? Dá tempo ainda, né? Dá. Os alunos que ainda pretendem, né, Essa sexta. Estudar na universidade, as inscrições ainda estão abertas até sexta-feira. Inúmeros cursos, né, com grande pacote de benefícios também, de bolsas para os futuros alunos. Estamos estudando já para 2014 a abertura de novos cursos também. Como é que está sendo a procura até o momento dos cursos desse vestibular de inverno? Nós temos hoje aproximadamente 1.200 alunos, né, já inscritos. O aluno faz uma pré-inscrição e a inscrição se consolida quando ele recolhe a taxa de inscrição. Temos aproximadamente 1.200 alunos já realmente inscritos e mais ou menos quase 1.000 alunos ainda por recolher a taxa. Acreditamos que a gente chegue em 2.000 inscritos para esse novo processo do próximo domingo. Esse número é um número que vocês já trabalharam com eles? É um número abaixo da expectativa? Como é que como é que foi traçado isso por vocês? Nós temos 1.200 vagas, né, oferecidas. A nossa expectativa era exatamente essa. Está caminhando de acordo com o que a gente esperava. Aproximadamente 2.000 alunos fazendo o vestibular e o nosso objetivo, a nossa meta, né, é obviamente preencher as 1.200 vagas oferecidas. Professor, você sabe que existe hoje nos países de primeiro mundo, até países emergentes como a China e a Índia, um grande investimento no ensino superior, né? Sabemos que hoje na China mais da metade da sua população de 10 anos para cá, principalmente, estão cursando um curso superior ou cursaram um curso superior. E existe por parte dos governos um investimento muito grande de auxílio às universidades na questão de pesquisa de energias renováveis. A Unital, ela trabalha também nesse caminho de tentar ter investimento para desenvolver pesquisas, desenvolver ações nessas áreas? Uma das funções da universidade, né, é a pesquisa.
Uma universidade ela é calcada no tripé, ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa, então, é uma vertente que a universidade tem que investir bastante. Ainda no Brasil, a gente sabe disso, né, os governos, né, tanto o governo federal quanto os governos estadual e mesmo o governo municipal, não tem uma política forte de investimento em pesquisa. E até as empresas também. A gente vê, né, que no exterior, a grande parte do financiamento da pesquisa das universidades é feito por empresas. No Brasil existem algumas leis de incentivo, mas ainda eu acredito, né, que são muito tímidas. Eu acho que o governo, principalmente o governo federal, deveria investir muito mais em incentivos, né? Não é simplesmente dar dinheiro, é incentivar a empresa a fazer investimentos em pesquisa, né? Principalmente para a nacionalização dos nossos produtos, até dos procedimentos de produção. Eu acho que ainda o governo é muito tímido, precisaria investir muito mais para que a gente possa alavancar, né, o desenvolvimento, a pesquisa e a inovação no Brasil. No caso da Unital, essa iniciativa deveria ser maior por parte de quem? Do governo municipal, estadual ou federal? Nós criamos, né, na universidade a FAPET, a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, é um braço muito forte hoje na busca de captação de recursos para pesquisa. Temos também a IPTS, a Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviço, também na universidade, que junto com a FAPET busca recursos, né, busca captação de recursos, não só de empresas, mas também recursos de fomento dos poderes públicos. A gente tem feito bastante projeto, né, isso de 2 anos para cá é uma coisa que a gente tem fortalecido, mas ainda os resultados estão caminhando, né? A gente acredita que é uma semente que a gente está plantando e que brevemente vai trazer bons frutos para a universidade. Com esse tipo de política e investimento, a Unital também vislumbra a abertura de novos cursos de extensão, pós-graduação, mestrado, doutorado? Certamente a pós-graduação hoje é primeiro uma necessidade dos profissionais, né? Hoje não basta ter uma graduação. Então, o próprio mercado exige já hoje especialização, pós-graduação, um aperfeiçoamento muito maior, né, dos profissionais. A universidade tem buscado criar, né, cursos que atendam essa demanda, buscando também, né, até não só aqui na região, mas levar cursos de pós-graduação para outras regiões do Brasil. Temos já atuado um pouquinho lá no Nordeste, no Norte também, né, em curso de pós-graduação. Bom, isso também releva uma pergunta importante, que é com relação ao mercado de trabalho aqui no Vale do Paraíba, né? Antigamente, né, algumas décadas, ou na década passada, o sonho principal ainda era da pessoa trabalhar numa fábrica, né? Hoje me parece que as possibilidades são maiores, né? Como é que está o mercado de trabalho aqui, professor? Hoje, a gente sente que a área de engenharia é uma área muito forte, né? Construção civil está muito forte. Aqui o Vale do Paraíba tem uma vocação, né, da metalmecânica. Então, a engenharia, a procura pelos nossos cursos de engenharia também é bastante grande, mas as outras áreas também, né, principalmente a área de serviços, tem desenvolvido bastante. O terceiro setor, né, economia criativa, são setores que têm crescido bastante e a gente tem buscado, obviamente, né, atender essa demanda. Existe alguma pesquisa sobre o inchaço aqui populacional do Vale do Paraíba, se isso pode comprometer o mercado de trabalho? Porque nós temos, principalmente em Taubaté hoje, muitas pessoas de fora vindo morar em Taubaté e também no Vale, mas Taubaté é uma cidade pela localização que acaba sendo mais procurada. Isso pode de alguma forma influenciar a questão de trabalho aqui? Eu acho que a questão de trabalho certamente influencia, mas por outro lado, né, as pessoas que vêm, né, elas têm que se qualificar. Então, cada vez mais o mercado também exige qualificação e é uma oportunidade para a universidade, né, oferecer essa qualificação. Então, eu vejo dos dois lados, eu vejo que cria um problema, né, populacional. A gente vê, inclusive, problemas de infraestrutura, né, não só em Taubaté, mas aqui em quase todas as cidades da região, mas a busca pela capacitação cria um novo mercado para a universidade, que eu acho que isso é bastante positivo. Geralmente o profissional, antes de se engajar no mercado de trabalho, normalmente ele passa por um estágio. Essa condição de arrumar estágio
a universidade tem tido uma facilidade maior? Como é que está esse ponto? Hoje a gente tem na universidade uma que a gente chama de central de oportunidades, né? Não só de estágio, mas até mesmo de emprego. Esse banco de empregos funciona na Pró-Reitoria Estudantil, né? Temos convênios com mais de 1.000 empresas aqui da região. Os nossos alunos todos, né, têm, eu pelo menos não tenho informação de que haja muita dificuldade dos nossos alunos conseguirem, né, estágio curricular, e uma inovação que eu acho bastante importante e que essa central de oportunidade também disponibiliza o serviço de procura, né, de emprego para os próprios familiares dos alunos que são os mantenedores financeiros. Que é uma grande novidade, né? Exatamente. Porque às vezes você tem alguém ali da família que não está trabalhando, né? Exatamente. E tem tido resultados positivos? Tem sim. O mantenedor financeiro do nosso aluno, seja o pai ou algum parente, né, que fica desempregado, basta procurar a universidade, lá a Central de Oportunidades, que a universidade tem lá já um cadastro, né, de um balcão de emprego, na realidade, né, para oferecer para essas pessoas. Que bacana, é uma inovação interessante e ajuda muito, né? Bom, uma questão também que ainda não está muito clara na cabeça do tabatiano é a polêmica envolvendo o IPMT, né? A gente sabe que muitas informações nos últimos dias andaram circulando na mídia. Eu queria novamente perguntar ao professor José Rui o que de fato acontece entre o IPMT e a universidade e que ponto realmente está isso hoje. Bom, no ano de 2000, a prefeitura, né, a universidade e a Câmara Municipal, que são os 3 entes que colaboram com o IPMT, foi feita uma lei municipal, né, criando que foi chamado de fundo, né, é um fundo para o IPMT que à época não estava muito bem financeiramente. Essa própria lei que criou esse repasse desses entes, né, previa nessa lei que assim que o IPMT tivesse a sua capacidade financeira restabelecida, os efeitos dessa lei deveriam ter cessado. Isso nunca foi feito, né? O IPMT hoje tem, obviamente não é um instituto rico, mas já tem o seu fôlego financeiro, e como esses repasses continuaram sendo, esse fundo, né, chama de complementação, continuou sendo repassado. Em 2010, né, a professora Lucila, a ex-reitora, interrompeu o pagamento da complementação. É importante salientar que os repasses, né, de desconto de 11% e 22%, que são descontados dos servidores, nunca deixou de ser repassado para o PMT. Então, o que é legal a gente repassa, continuamos repassando, mas esse fundo de complementação, em 2010, foi deixado de repassar. Isso gerou, né, essa dívida. Em 2011, já na minha gestão, nós fizemos um acordo com o IPMT de fazer uma suspensão desse repasse por 2 anos. Foi aprovado por lei municipal, então nesses 2 anos nós deixamos de repassar o fundo por lei. Hoje nós temos uma discussão com o IPMT, né? Nós voltamos novamente a fazer a negociação para o pagamento dessa dívida. A gente está discutindo agora, são esses 2 anos, né? No espírito da lei e no entendimento, inclusive de vários pareceres jurídicos, não seria uma suspensão, e sim seria uma anistia nesses 2 anos, ou seja, a universidade não precisa pagar o que foi suspenso nesses 2 anos. O IPMT entende que não, que a universidade deverá, assim que vencer o prazo da lei, deverá pagar, restituir, né, esses 2 anos. De qualquer modo, nós estamos nessa negociação. Na semana passada fizemos algumas reuniões com o IPMT e Prefeitura, encaminhamos ao Ministério da Previdência uma solicitação para que a gente possa parcelar a nossa dívida em 240 vezes. Na realidade, existe na lei da Previdência a possibilidade de uma parcela ser parcelada em 60 e a outra em 240. O que a gente está querendo é que tudo seja em 240 para que a universidade possa ter também recurso financeiro para cumprir o acordo, né? Nos cálculos da universidade, quanto a universidade deve para o IPMT, professor? Nos nossos cálculos, né, a gente
descontando esses 2 anos, né, que a gente entende que não se caracteriza como suspensão e sim como anistia, 23 milhões. Se a gente considerar esses 2 anos, vai para 44 milhões. Entendi. Tá certo? Então a gente estamos negociando e esperamos que antes do final do mês, né, a nossa expectativa é que até a próxima semana a gente consiga chegar num acordo. A intenção da universidade é exatamente essa, e a gente tem evoluído bastante. Esse acordo hoje, o senhor diria que depende mais de que parte? Da Previdência autorizar o parcelamento em 240 vezes. Por parte da Prefeitura, está tudo ok? Está tudo de acordo, o IPMT também concorda, a Universidade concorda, simplesmente a Previdência dá o aval, fala, não pode parcelar em 240, a gente fecha nosso acordo. Você acredita que até semana que vem teria uma resposta? Certamente, a gente tem essa expectativa, né, que a gente tenha a resposta brevemente. Bom, para finalizar, amanhã em Taubaté está marcado uma passeata, né, em seguimento dos protestos que têm acontecido em várias capitais do Brasil. Me parece que um grupo de 4 a 5 mil pessoas são aguardadas amanhã, me parece que no final da tarde, saindo da Praça Santa Terezinha. E, logicamente, como em todo lugar que a gente tem acompanhado pela mídia, o número maior são de estudantes, né? E, nesse caso, a Unital tem aí também, né, seus estudantes participando. Como é que o senhor tem acompanhado, primeiro no Brasil, todas essas manifestações, e como é que o senhor aguarda essa manifestação de amanhã em Taubaté, professor? Bom, a gente espera, né, obviamente, que seja uma manifestação pacífica. Eu particularmente, eu acho que é uma reivindicação justa, né? A população está acordando, a gente precisa realmente alertar, né, as autoridades de inúmeros problemas, eu acho que até intrínsecos, né, que o Brasil possui, problemas de infraestrutura, que a gente percebe claramente, né, falta de investimento em infraestrutura, em saúde, educação. O governo ou os governos precisam realmente olhar mais para isso, e nesse sentido eu acho positivo nessa manifestação, mas sempre ressaltando que deve ser pacífica. A gente tem que evitar o que a gente tem visto aí, né, na TV, cenas lamentáveis de briga, de polícia, de espancamento, sabe, isso até depredação de lojas. Eu tenho certeza que Taubaté não vai acontecer isso, né? Nosso povo é pacífico, é uma passeata, eu acho que a reivindicação é justa, e esperamos que tudo transcorra com bastante calma, tranquilidade. O senhor já conversou até com o presidente do DCE, né? Diretor estudantil da universidade. Isso. O que eu conversei com o Carlinhos, né, presidente do DCE, é exatamente isso, no sentido de que os nossos estudantes, né, principalmente da Universidade de Taubaté, se comportem com reivindicação, lógico, tá, mas sempre pacífico, né, e conduzindo a coisa com tranquilidade, com calma, dentro e com seriedade, né, com responsabilidade principalmente. Então, ok. Eu quero agradecer a participação do professor José Rui, reitor da Unital, que esteve conosco no primeiro bloco do programa de hoje. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado. Boa noite. Nós vamos para o intervalo, voltamos já com o Povo na TV. É isso. Santos Vale Construir, construindo com você.
Tudo para a construção com o melhor preço e atendimento. 24 vezes sem entrada. Entrega em toda a cidade e também na zona rural. Faça já seu cartão Santos Vale Construir e obtenha muitas vantagens. Ligue agora. Fone 3622-1638. Baronesa. Faça já seu cartão Santos Vale Construir e obtenha muitas vantagens. Ligue agora. Fone 3622-1638. Baronesa. New Clean é tecnologia e produtividade. Com mais de 35 anos de experiência, a New Clean padronizou métodos, criou novas linhas de produtos para limpeza e buscou inovação tecnológica com foco na preservação do meio ambiente. Com certificação ISO 9001 e ISO 14000, a New Clean conquistou a confiança de parceiros e clientes que a posicionam entre as 10 melhores do Brasil no setor. New Clean, cuidando da limpeza e da natureza. Acesse www.newclean.com.br. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé. Sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples. Vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé. Atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. A Super Troca de Óleo Faria Lima tem como diferencial, além do atendimento, produtos de qualidade comprovadas, tais como óleos para carro a gasolina, Flex, GNV, diesel e motos, óleos originais, Motorcraft, a Cedelco, Castrol, Elf, Total, Honda, Toyota, Hyundai, Selenia e Nissan. Óleos homologados, Elaion, Shell, Ipiranga, Petrobras, Mobil, Avoline. Troca de filtros de combustível, óleo, ar e ar-condicionado para todos os veículos. Em nosso mini mercado, você encontrará acessórios como baterias, extintores de 1 ano e ABC para 5 anos, palhetas para limpadores, limpa-pneus, silicone, etc. Troca de óleo inteligente nas especificações 15W40 e 5W30, com propulsora pneumática que dispensa embalagens. A Super Troca de Óleo Faria Lima atende de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 7 da noite. Sábados, das 7h30 às 2 da tarde. Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 835, Jardim Ana Emília. Fone 3622-1688. E-mail stoliofl@hotmail.com. A Super Troca de Óleo Faria Lima aceita todos os cartões. Pague à vista ou em 3 vezes sem juros. Venha nos conhecer.
falei no bloco anterior, amanhã está marcada uma manifestação em Taubaté com saída da Praça Santa Terezinha. Taubaté também vai se juntar aí aos manifestantes das capitais e outras localidades e tem vários protestos nesse momento. Quem está do meu lado aqui é o economista José Carlos Cini, que viveu uma época, um período em que o Brasil realmente tinha muita coisa para protestar também, né? Assim, o movimento, como naquele tempo, também iniciou-se com jovens, com os estudantes, e hoje tem aí até uma certa alusão àquele movimento todo. Não sei se as coisas são tão semelhantes assim. O que você tem achado desses protestos? Muito boa noite. Boa noite, caros ouvintes. Eu acho até que demorou muito para surgirem, face o distanciamento dos políticos e dos homens públicos, certo? Das necessidades da população brasileira. Certo? A falta de respeito ao dinheiro público, a má administração dos recursos públicos, os desvios constantes, os roubos constantes, certo? E nada acontece. E isso tem se caracterizado principalmente do governo Lula para cá. Eu tenho sempre dito a vocês de que com o governo Lula, com o PT, nós tivemos um retrocesso na parte ética, na parte de respeito ao dinheiro público muito grande. Essa parte ele abandonou, deixou sem controle nenhum, com a justificativa de que necessitava de recursos do Caixa 2, todos nós sabemos, para financiar o grande projeto de governo do partido deles. Então, esses acontecimentos que ocorrem de um bom tempo para cá, certo? Na minha época, eu já tive ocasiões de dizer a vocês, se acontecesse, os estudantes iam para a rua. Tive a oportunidade de dizer para vocês também que eu não entendia. Taubaté teve um prefeito que foi preso com a mulher dele, voltou, assumiu, e eu não vi ninguém na rua protestando, não vi ninguém pressionando o Congresso. Mas a gente sente uma insatisfação generalizada em todo o mundo. E eu tenho a convicção de que o que eu sentia, o que você também sentia, e todos vocês, caros ouvintes, sentiam sobre o comportamento dos políticos do Brasil, a situação em que o governo do PT levou esse país a um desrespeito tão grande pelo dinheiro público, certo? E pelos eleitores que os elegeram, um dia iria explodir. Mas eu não esperava uma manifestação tão bonita, tão grande, tão consciente, tão bem organizada, sem sindicato, manobrando, sem políticos, sem partido, sem ONGs, sem nada. É o povo indo através de informações e convites através das redes sociais, certo? Encontrando uma receptividade até fora, com os brasileiros, fora do Brasil. É tamanha insatisfação em relação a esse tipo de governo, a esse tipo de política existindo no Brasil, certo? Que nós realmente vimos uma explosão. Não que é uma insatisfação contra a democracia, é uma insatisfação de que a democracia, o regime democrático, certo? No qual implica-se em que o dinheiro público, e é bastante no Brasil, nós trabalhamos mais de 4 meses por ano, mais de 4 meses, para pagar em impostos. Mais 4 meses e meio por ano nós trabalhamos, esse dinheiro vai de imposto direto ou indireto
direto para as prefeituras, para o Estado e para o governo federal. O retorno que deveria existir em parte de serviço não existe. Então, a educação é de baixíssimo nível, a parte de saúde de baixíssimo nível, a parte de segurança de baixíssimo nível, e quem tem dinheiro, além de pagar os impostos, tem que gastar para recorrer à iniciativa privada, à complementação do que o governo falha e não faz adequadamente. E fora isso, a corrupção, a falta de respeito. Só lembrando um fator importante, né? A principal manifestação em termos de manifestância aconteceu no Rio de Janeiro e também chama atenção para Brasília. 2 praças onde o lulismo sempre esteve em alta, dando até uma resposta àquilo que você acabou de afirmar sobre a questão ética do governo Lula. Uma questão importante, Zé Carlos Simi, é a liderança e a organização desses eventos. Como você bem citou, nós não presenciamos aí grupos políticos nem sindicatos, né? É uma manifestação do povo pelo povo, é isso mesmo? É isso mesmo. Começou com um grupo, aliás, eu tive a oportunidade de assistir a gravação do debate no Roda Viva de 2 representantes do movimento do Passe Livre. São meninos chamados meninos inteligentes, cultos, bem posicionados, responderam a todas as perguntas e nos levaram até a acreditar que o passe livre deve existir mesmo, certo? E num número pequeno de pessoas, e começou a se alastrar. E todos, de uma forma ou de outra, através dos meios de comunicação, que é principalmente o Facebook, foi-se trocando ideias e convidando. E por que não vamos participar? E por que não vamos à rua? Quando o regime democrático não aceita, certo? Nem leis populares, como foi a lei para aprovar a lei de ficha limpa, certo? Foi uma dificuldade enorme. A outra foi de regras para serem obedecidas nas eleições, que foi também dificílimo aprovar, certo? Tivemos que fazer uma pressão muito grande. Não tem outro instrumento a não ser ir para as ruas. Isso é democracia, isso é próprio de uma democracia. A demonstração pacífica da população nas ruas contra os seus governantes, que nós não estamos satisfeitos e queremos mudanças. E as mudanças, eles dizem, quais são as mudanças? As mudanças é tudo que vocês não fizeram até hoje, certo? Nesses 10 anos que vocês estão no governo. É tudo que vocês fizeram de imoralidade que praticaram, que nós não queremos. Você vê o absurdo? O absurdo. Como é que isso pode entrar para a nossa goela? Fica lá dentro, uma hora explode. Você vê toda a parte do mensalão que aconteceu com o Lula, e o Lula vem na França, transmitindo na França, direto para o Brasil, no horário político, dizendo, mas esses desvios de dinheiro do mensalão, vocês não podem, isso não tem nada, isso faz parte da cultura do Brasil, faz parte, bolufas, isso é dinheiro nosso, que deveria reverter para o nosso benefício. Ele não fez nada, disse que era caixa 2, que era normal. Depois disso, não foi ninguém preso, não foi ninguém caçado, todos eles continuaram, 2 só o Dirceu e o Jefferson lá, que fez a denúncia, veio à pública e disse, eu recebi dinheiro. Quer dizer, pelo menos ele tinha que ser caçado também. E depois vimos todo o processo correr, vimos o julgamento, 3 meses de julgamento, 3 meses, homens dignos do Supremo Tribunal Federal, certo? Um se destacou muito, que foi o relator, Joaquim Barbosa, apresenta tudo aquilo. Você fala assim, bem, agora eles vão para a cadeia. Não vão, estão aí, encontrando uma fórmula, um jeito, certo? De não irem, de responder em liberdade e o processo caducar. Tá?
E, em contrapartida, eles me entram com uma proposta de mudança da Constituição, que você começa a achar, falar, tudo bem, o Congresso vai apresentar uma alteração da Constituição para aperfeiçoar o sistema de controle de dinheiro público. Ou seja, acabar com o fórum privilegiado de políticos, que eles têm fórum privilegiado, são uma das medidas, e o sigilo nos processos movidos contra eles, certo? Eles vão tirar isso e vão ser julgados como qualquer brasileiro comum que praticou um ato ilegal. Não, eles fazem o contrário, eles apresentam a PEC 37, desculpe o termo, essa maldita, é uma vergonha. Eu falei já 2 meses atrás, quando foi apresentado, ia ser aprovado no dia 26, já estava todo esquematizado, iam tirar o poder do Ministério Público, iam esvaziar o Ministério Público, e iam passar para a polícia, o poder de investigação, de processual e tudo para a Polícia Civil. Não que eu tenha alguma coisa contra ela, mas ela não está dando conta nem dos roubos comuns na sociedade civil. Nós sabemos disso, pô. Coitados, não estão preparados nem para isso. Mas os promotores estão. São eles que estão levantando e processando tudo isso que nós temos visto de roubalheira. Então eles querem tirar, afastar, certo? E liderados por quem? Pelo PT. Liderados por quem? Pelo governo, certo? Com a maioria. Então você fala, pô, eles não querem realmente que esse país evolua. Nós estamos na mão de um poder, de um partido que quer, constantemente apresenta medidas que representam retrocessos políticos, retrocessos no aprimoramento do nosso regime. O que você tem achado, até dos participantes, eu chamei a atenção até essa semana, nós temos aí manifestações de atores e pessoas públicas que estão aí ou falando pelos veículos de comunicação ou estão aí presentes também nas massas, participando, jogadores de futebol, apoiando também, de certa forma, todo esse movimento. O que você tem achado dessa participação que está aí ganhando cada vez mais espaço no território nacional? Eu estou achando maravilhoso. Eu realmente, eu acho que eu não ia ver um Brasil melhor. Agora eu acho que eu vou ver rapidinho um Brasil melhor. Eles já estão assustados. Já adiaram a votação da PEC hoje, antes de vir para cá, estava na internet, para o segundo semestre. Não é que eles abandonaram, não. Eles vão ver no segundo semestre se pode acabar com os promotores. Né? Os promotores que são os grandes defensores realmente do dinheiro público e da dignidade pública. Entende? Então, todo mundo sabe que nós estamos no fundo do poço. Os artistas têm que apoiar. Eles, mais do que outros, têm a sensibilidade. Nós temos, se queira ou não queira, tem uma geração que foi a minha, que lutamos muito pela redemocratização do país. E depois disso houve um movimento dos políticos de alienação do povo à política. Então houve uma acomodação da sociedade em relação aos políticos, ao que eles faziam. Quando eles a população teria, não como agora vai ter que fazer, e eu acredito que vai, acompanhar diariamente, verificar. É cansativo, é trabalhoso? É uma luta que não é só a saída hoje, ou desses dias para a rua e conseguir realmente algumas reivindicações. É bem mais do que isso. São conseguir as reformas que nós necessitamos e que todos eles sabem quais são. Reforma política, reforma fiscal. E é fácil eles saberem o que nós queremos. Basta uma pesquisa de opinião
que é feita e eles ficam sabendo, porque são coisas boas. E o brasileiro não é burro, ele quer o que é bom, o que aperfeiçoa. Mas eles fazem o contrário. Eles levam tudo para o retrocesso e o fortalecimento deles e o afastamento deles, certo? Da população e da sociedade. Bom, parece que eles estão num mundo à parte. E isso esgotou, eu tenho a impressão que esgotou, porque está tudo sendo reclamado das reformas, está sendo reclamado é evidente, o pessoal fala que condução não pesa. Pesa. Às vezes, condução que pega 4 conduções, gasta com 200 pau por mês. Ou pega uma, gasta 120. Isso representa, 120 representa quase 20% do salário mínimo. Pesa para quem não usa, né? Para quem não usa. Não vai pesar. E a inflação, que a dona presidente vem a público e diz, está controlada. Pergunte para aqueles que gastam a metade do salário, ou uns 30% do seu salário ou mais, em alimentação, se realmente a inflação não está aí. Com os serviços aumentando a mais de 8% e a alimentação a quase 10%. Certo? Agora, infelizmente nós temos aí que também chamar a atenção para alguns episódios lamentáveis que acontecem também no meio de tanta gente, que são algumas depredações de pessoas, baderneiros, que acabam se filtrando nos movimentos. O que você acha disso? Bem, eu tenho assistido agora muitas manifestações na Europa, né? Que estão passando por períodos de recessão, tudo lá com problemas. E lá é violento, tanto quanto aqui ou mais, certo? Mas voltando para cá, eu acho que existe um número muito pequeno em relação à população como um todo, a população que participa, porque no último grande segunda-feira, me parece que foram 220 mil pessoas no Brasil todo, que tenha 200 pessoas quebrando, participando 100 disso. 100 mil só no Rio de Janeiro. Né? 100 mil só no Rio de Janeiro. E você vê que são pessoas encapuçadas, que se escondem, certo? Pode ser um pouco daqueles que estão participando do movimento e extrapolam, são agressivos por si mesmos, ou, quem sabe, não são pessoas infiltradas para desmoralizar o movimento. Porque você vê aquele movimento indo maravilhosamente bem, orientado, saudável, bonito, senhoras, crianças de todas as idades, todas as classes, reivindicando e demonstrando sua insatisfação em relação ao governo. Daqui a pouco você vê um monte de gente lá com o rosto, você vê, eles se escondem, são medrosos, certo? São vândalos e destruindo tudo, certo? Destruindo tudo. É um número pequeno, em todos os países existe. No Brasil, por ser a primeira manifestação, eu não esperava que fosse ocorrer tantas assim. Eu acho que tem uma parte aí de provocadores mesmo, que querem desmoralizar o movimento. E a outra parte são pessoas agressivas por problemas psicológicos que realmente se identificam desta forma. E está tendo muito bandido aproveitando a situação para saquear, fazer saques, para roubar. Você sabe que quando você cria um tumulto dessa envergadura, as pessoas perdem o controle. Então, é muito fácil entrar esses bandidos todos, certo? E começar a roubar e saquear, certo? Tem isso. Então, eu acho que esse movimento vai seguir desta forma. Esses elementos vão começar a ser identificados pela polícia e serem presos e enquadrados, tem que ser, certo? E a polícia vai procurar se manter como se manteve esses últimos dias, que é louvável, certo? Que esteve lá para proteger um direito do cidadão de se manifestar dentro de uma passeata, certo? O seu descontentamento
com a política do governo ou com a situação do país. Isso é um direito, faz parte da liberdade do regime democrático. E a polícia está não só para proteger de outros direitos, para proteger esses também. É evidente, a gente fica no carro, atrasa as coisas, tudo, mas, gente, é a única forma, é o preço que nós temos que pagar, certo? E não podemos abrir mão desse preço para melhorar esse país. O caminho. Para fechar, amanhã teremos então a manifestação em Taubaté. O senhor estará entre os manifestantes, José Carlos Cime? Não tem dúvida, eu participei tanto antes, acho válido e acho que Taubaté, não contra essa administração, mas contra tudo que ocorreu no passado. Essa não vai ser contra essa organização que eles estão pondo a casa em ordem. É contra aquilo que ocorreu. Aquele prefeito que foi preso com a esposa dele. Aquela assembleia que não caçou o prefeito. Certo? E aqueles outros que aproveitaram uma situação realmente fácil para desviar dinheiro público e fizeram isso na nossa cidade, certo? De uma forma que aborreceu muita gente. Então, vamos entender bem, é um protesto, eu, por exemplo, vou lá com uma demonstração de insatisfação em relação a tudo que está acontecendo nesse país e também o que aconteceu em Taubaté até os novos eleitos, certo? Que é a nova administração. Tanto também no legislativo. Nós não precisamos ir longe também, podemos perguntar para o nosso legislativo por que eles aumentaram tanto o número de vereadores, se não havia necessidade, não era isso que nós queríamos. Pinda aumentou 8 vereadores a semana passada. Você vê que, você entende, ninguém dá satisfação para nós. Nós, sociedade, nós, povo, cidadãos, eles estão lá para administrar a sociedade que nós vivemos. E os recursos que nós trabalhamos, a riqueza que nós trabalhamos e damos ao governo para que ele reverta em serviços de qualidade para nós. É isso que eu pretendo. E convido todos que estejam dispostos a ir numa demonstração pacífica, certo? De que não estão contentes realmente com essa situação que existe no Brasil. Bom, quero agradecer a participação do economista José Carlos Cime, que está um pouco rouco hoje. Durante o dia de hoje ele fez, para quem não sabe, ele canta bolero, gravou um disco, né? CD, né? E em breve estaremos divulgando aqui no programa Povo na TV. Vai tratar da sua voz. Obrigado pela participação e boa passeata amanhã. Obrigado. Você gostou do CD? Não ouvi ainda, você sempre sou o último a escutar, né? Não, você tem que pagar, né? Tem que ajudar. Não tem nada. Dinheiro ele não quer gastar. Boa noite a todos e obrigado e até amanhã, às 5 horas, na Praça Santa Terezinha. Nós ficamos por aqui, estaremos de volta com o programa Povo na TV amanhã às 18 horas. Uma ótima noite a todos. Você vai.